Olá pessoal, bom dia. Mais um Na Tela na Levante, com Felipe Bevilacqua, Eduardo Guimarães. Bom dia, Filipão, bom dia, investidores. Nossa autoridade aqui em Equity Research e Evaluation. Obrigado aqui. pela autoridade. Sempre uma honra estar ao seu lado. No Brasil, essa palavra autoridade não é muito boa, não. Mas aqui é no bom sentido. No bom sentido, né? Pessoal, hoje é um dia um tanto quanto negativo aí no Brasil, né? Mercados lá fora respirando um certo alívio aí, os mercados para cima hoje. Um ponto negativo do dia é a questão da Itália, mais um dia por lá com o governo populista criando uma certa dúvida, mas nada o suficiente para impactar os mercados. Por aqui, o ânimo do Banco Central e o ânimo também de uma pesquisa eleitoral um pouco pior, vamos dizer dessa forma, para não ser tão negativas, foi negativo para o mercado. Né? O segundo turno com Bolsonaro e Ciro, que as pesquisas estão mostrando, é negativo para o país. Sem reforma, sem nada, continuaremos patinando. O Alckmin parece estar jogando a toalha, né? E vai ter mais uma pesquisa aí que sai domingo, né, do Datafolha. Então acho que parece assim, ontem foi um dia bem negativo para a Bolsa, né? A Bolsa caiu 2,5%, o dólar rompeu 3,80%. Acho que são duas componentes. Você tem essa questão da eleição, uma grande incerteza. Isso piora se for, meu Deus, Bolsonaro e Ciro no segundo turno, Deus nos ajude. Externa. Então, um aumento da aversão a risco mundial, o dólar se valorizando contra todas as moedas emergentes. E aí a gente vê a notícia aqui que em maio os investidores globais tiraram dinheiro dos mercados emergentes. E não foi diferente com a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, mais ou menos 8 bilhões de reais, o investidor tirou só no mês de maio, sendo que na última quarta-feira, dia 30, aquela véspera fatídica lá de feriado, 1 bilhão de reais somente num dia o investidor estrangeiro tirou. Então, há aí um aumento, aí, a aversão a risco de maneira global, e aqui no Brasil, pós-greve aí dos caminhoneiros, o governo muito fraco, né, Felipe? Sai muito enfraquecido dessa situação, né? Exatamente, né? Isso mostra aí, vamos olhando para um dado para mostrar como ele está enfraquecido, a questão dos fretes, né? Do setor de produção de grãos. Os caras já estão falando que o frete está muito caro, não tem como pagar o frete, que no final está subindo 150%. Na prática os caminhoneiros quiseram aumentar o preço do frete, tabelar, só que não tem demanda naquele preço. É como se rasgasse o livro de economia, deixar a oferta e demanda de lado e vamos ver o que acontece. É como se o pessoal aqui, as barbearias aqui do Itaim, né, que tem uma a cada esquina, fizesse um protesto porque tem muita barbearia e o preço está muito baixo e eles precisam aumentar o preço. Quer dizer, quem vai pagar R$200 para fazer a barba? Ninguém. Eu mesmo faço a minha, por sinal. Exatamente. R$50 você paga, mas 200 ninguém paga. Você vai atrás de formas alternativas, né? No Brasil é muito complicado isso, mas no longo prazo pode ser até positivo. O transporte via rios, via trem é muito mais barato, né? Do que o investimento é alto, né? Então, por isso a necessidade de concessões, parcerias, PPPs é de suma importância. Mas o custo da tonelada por quilômetro rodado chega a ser 50 vezes inferior ao do caminhão. Falando agora um pouco do dólar, né? Se o Felipe puder mostrar ali na tela, a gente está vendo já o dólar subindo mais 0,4 hoje, a 3,83. Ontem o Banco Central mudou um pouco a forma de atuar, tá, no mercado de câmbio. Ele sempre ofertava 15 mil contratos, que é cerca de 750 milhões de dólares. Então, ontem, o Banco Central mudou a atuação e é discricionário, ou seja, dependendo do dia, ele pode ofertar mais. E ontem, foi quase 2 bilhões de dólares que eles ofertaram, foi a maior quantidade aí desde o evento Joesley o ano passado. Então, aí muita gente aí criticando o Banco Central, né, novamente aí, porque no momento de valorização geral do dólar, é meio que tentar enxugar gelo, né? Então, a gente vê aí o dólar andando mais, não só pela incerteza da eleição aqui, né, Felipe? Mas globalmente, né? Contra todas as moedas, não é só o real, né? Exatamente, é um movimento global aí, desvalorização da moeda de países emergentes, né? Voltando ao que o Edu falou, citando a questão do Banco Central, ontem ele tentou colocar uma maior quantia, né? Desde a comunicação equivocada da não redução da taxa de juros, ele disse que podia atuar de forma discricionária. Acabou não atuando e fazendo os 15 mil contratos de swap cambial,
que na prática é uma venda futura de dólar. Então, ele disse que podia atuar de forma discricionária e atuou ontem, só que não atuou corretamente, né? Mostrou uma certa fraqueza. Ele disse que nessa atuação discricionária ia colocar 30 mil contratos aí, 30 mil contratos de swap cambial. Acabou conseguindo colocar menos aí pelo spread, pela falta de agilidade, mostrou uma certa fraqueza mais uma vez, né? E mercado, ao momento que vê uma fraqueza do Banco Central, ele testa o Banco Central, vê qual é o limite. Tesouraria de banco tem que fazer lucro, o objetivo dele é fazer lucro. Então ele vai peitar o Banco Central para tentar subir a moeda para fazer lucros, né? Então é uma volatilidade também muito grande. Ontem os DIs aumentaram 100 basis points, né? Então tudo indica aí, parece que pode haver um aumento de juro no final desse ano, né? Quer dizer, o dólar subindo dessa forma, as taxas de curto prazo de DI já estão acima dos 8%, a taxa de juros hoje é 6,5%, então enfim, já é a eleição pagando o seu preço, vamos chamar assim, né? Impactando muito forte dólar e juros. Né? Exatamente, a curva de juros hoje, estava olhando aqui, fazendo estudo, está abrindo bastante novamente, né? Mais um dia negativo, mais um ponto negativo aí com a expectativa de juros aumentando. E o que é isso? Incerteza, né? O mercado precifica maiores incertezas aí ao longo desse ano, que podem culminar até no aumento dos juros, né? Lembrando que o primeiro impacto do aumento do dólar na inflação é via a inflação do produtor, né? Que são os IGPs. E daí o segundo impacto, que demora mais, tem uma defasagem, dada a condução dos preços na economia, é através do IPC, que ainda não chegou, por exemplo, o IPCA. Então vamos ficar de olho que nos próximos meses aí teremos fortes impactos no IPCA, que pode chegar aos 4% no final desse ano. Antes da gente entrar... Abaixo do teto ainda. Claro. Antes da gente entrar nos destaques corporativos do dia, uma pergunta aqui do Leônidas, enfim, muito difícil saber exatamente a resposta, tá, Leônidas? Que vale a pena comprar os papéis, né? Muitos papéis caíram bastante. O que acontece? Quais são os papéis que caem mais agora? São os papéis mais líquidos. Então você tem Itaú, Itaúsa, os bancos em geral. Ontem uma queda muito forte de Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, 4%. Então o investidor estrangeiro, principalmente quando quer reduzir a exposição ao Brasil, ele vai vender os papéis que têm mais peso no Ibovespa, né? Que no caso, pela ordem, Vale, Itaú e Petrobras, são os 3 papéis mais pesados. A Vale está indo bem por conta do câmbio, né, já que ela exporta aí o minério de ferro meio estável, né, Felipe, o preço. Exatamente, então, né? Vale tem segurado, aí tem performado bem, junto com o Suzano também, que é a vendedora de celulose. Então, Leônidas, assim, eu diria que tem boas empresas, né, como o Itaú, como Localiza, enfim, vários papéis, Banco do Brasil, Bradesco, várias empresas que caíram bastante, que estão caindo mais que o índice. Tem papéis aí que estão caindo 15%, 16% aí no mês de maio, contra uma queda do índice de 11%. Principalmente nos dias de greve, empresas que não têm relação, que não tiveram impacto na operação, caíram, né? Sim. É um movimento de saída. Mas é um efeito de saída, é um efeito pânico e é um efeito do investidor estrangeiro saindo de Brasil. Quase um contágio aí que acaba impactando empresas que não tiveram nada a ver com a greve. Então isso acaba criando oportunidades de longo prazo, fundamentalista. Se você quer montar a sua posição para a sua aposentadoria, é uma ótima opção. Tem empresas baratas que podem ser compradas. Movimento de curto prazo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Muitos fatores ainda podem impactar, tanto no mundo quanto no Brasil. O que dá para com certeza é assim, de 2 meses para cá, o nível de risco aumentou. Então, né, se você estiver olhando aí para sua carteira, cada investidor tem o seu perfil, né? Então, se você tinha uma exposição a risco em março, essa exposição hoje deveria ser menor. E o que a gente tem visto, inclusive falando com alguns gestores de fundos, né, Felipe, de ações, por exemplo, o pessoal está com caixa, está esperando, não está indo às compras, senão a bolsa estaria subindo, né? Se tivesse todo mundo comprando bastante, a bolsa estaria se recuperando. Então o pessoal está com caixa, com dinheiro, esperando aí um melhor momento para eventualmente entrar. Né, numa gestão ativa, que você conhece os papéis, você escolhe as empresas, você sabe mais ou menos o valor, né, que está na promoção, vamos chamar assim. Mas como alocação de portfólio, né, eu acho um momento complicado, né, Felipe? Se aumentar a exposição a risco, né, lembrando que o mês de maio foi bem atípico, até as NTNBs, que é papel atrelado à inflação, e as prés tiveram
rendimento negativo aí por volta de 2% no mês de maio, né? A renda fixa não é fixa, né? Quase um movimento de valorização de ação, né? Valorização e desvalorização. Então, curiosamente, desculpa, Felipe, te interromper, o CDI voltou a ser legal, né? Quer dizer, eu tinha escrevi faz algum tempo um artigo chamado Fim da Cultura do CDI, que fala da queda, né, das taxas de juros. Hoje está em 6,5, mas como eu disse, o DI do ano que vem já está em 8 e alguma coisa. Então está indicando que até o final do ano talvez o Banco Central tenha que subir os juros se continuar essa tendência global, né, Felipe? Exatamente, né? E falando nessa linha, se você quiser comprar algum ativo, por exemplo, um tesouro direto, alguma coisa, algo mais curto, que está com uma taxa um pouco maior, se você levar até o vencimento, você leva ele que a gente fala na curva. Então, perde, né? Você não perde, você vai ganhar, por exemplo, você está te dando taxa de 11% hoje, se você levar até o vencimento, você vai ter 11% ao ano. Você não tem esse risco de mercado. Você tem o risco caso você queira vender esse Intercepto. Então, sim, é sempre uma boa alternativa para quem tem um horizonte maior de tempo. Quem tem tempo, geralmente tem mais vantagens, vamos dizer assim, né? Então, se você tem tempo, é bom para renda variável, é bom para renda fixa, é bom para tudo. Então, tem que pensar bem no horizonte de tempo de investimento, né? As taxas abriram bem, né? Então, a LTN do Tesouro Direto, que é a pré-fixada 2025, está 11,5. E a NTNB, acho que 2035, está quase 6, inflação mais 6, está 5,85 ou 5,90. Então, houve aí realmente um estresse grande. E acho que são alguns fatores, né, como eu comentei no início, globais, de aversão a risco global, e local, principalmente eleição. Você vê nesse movimento aí o tesouro, né, na figura o governo na figura do tesouro, atuando no mercado de títulos públicos, né, tentando fechar essa curva, principalmente NTNF, para tentar diminuir os prêmios, tentar segurar a abertura da curva e esse aumento de juros, principalmente de longo prazo. Setor corporativo hoje, Eduardo, o que temos? No noticiário corporativo, a gente tem uma notícia da ISA CETEP, que é a antiga Transmissão Paulista. Ela fez uma teleconferência com o mercado e indicou uma nova política de pagamento mínimo de dividendos, tá? Então, ela não chegou a mudar o seu estatuto social, mas ela definiu que vai distribuir 75% do lucro líquido na regra regulatória, que é a melhor proxy aí para a geração de caixa da companhia. Então, 75% do lucro da CETEP será distribuído em dividendos, e ela colocou ali um limite ali de endividamento de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Hoje é bem baixo, abaixo de 2. Então, ela, né, vai distribuir dividendo. E ela tem feito isso. Na semana passada, ela anunciou um dividendo extraordinário de 760 milhões de reais, dá um retorno de dividendos de quase 7%. Então, uma empresa tem uma vantagem competitiva grande, ela opera transmissão de energia elétrica, né, equipamento fixo para transmitir aí a energia elétrica pelo estado de São Paulo, principalmente. A empresa gera muito caixa, recebe do RBCE, que é como se fosse uma indenização aí do governo por usar os equipamentos, gera muito dinheiro, e isso é ótima notícia para o acionista. Então, o mercado esperava há algum tempo essa política de dividendos. O mercado até estranhou, porque no resultado do primeiro TRI, o mercado esperava que havia essa nova política. Não veio, acabou vindo aí 15, 20 dias depois. Então, bem positivo aí para as ações da CETEP, já sobe o papel aí quase 10% no mês de maio, justamente por conta desse dividendo extraordinário e mais a perspectiva desse dividendo ser maior no futuro. Outra notícia, já não é tão novidade, todo mundo sabe que a Enel, a italiana, comprou a Eletropaulo, pagou R$ 45 por ação, vai ter que gastou aí 5 bilhões e meio de reais na segunda-feira, ficou com 73% da Eletropaulo, e ela vai fazer um aumento de capital de 1 bilhão e meio de reais, e o presidente da Enel italiana aqui no Brasil deu uma entrevista hoje dizendo que eles querem investir mais 900 milhões de dólares em 3 anos na Eletropaulo. Então, é o maior player agora de distribuição de energia, mas também o papel já subiu 12 meses, 250%. É bastante. Agora ele vai ter que realmente investir e melhorar aí, a gente como usuário aí de Eletropaulo, né? Imagina a maioria aqui dos paulistas tem Eletropaulo, né, como o seu fornecedor de energia. Vamos ver se diminui blackout, para de oscilar, para de queimar equipamento. Então, essa é uma pequena notícia, mas a empresa está realmente comprometida aí com o Brasil e com a Eletropaulo, a Enel.
E a outra notícia aí não vou dizer boato, né, mas saiu na imprensa, em alguns jornais, uma possível fusão, uma combinação das operações da BRF com a Minerva, né? Lembrando que o Pedro Parente saiu da Petrobras, pode ser o presidente da BRF, isso ajuda, eu acho, numa possível negociação. Será que o Parente no segundo dia já depois... O cara tá com a mão boa, né? Então, as ações da BRF fecharam em alta ontem, a Minerva também chegou a subir 9%. E aí o que se especula no mercado, né, Felipe, é que são 3 bilhões de dólares esse aumento no de mínimo, capital. Talvez aí para um grupo de acionistas ficar com 30% da BRF. Lembrando que a BRF tem ações da Minerva já, então tem uma base acionária. E é grande a base acionária também. A BRF tem mais de 11% da Minerva, que é bem relativa. Então, aí seria, no caso, a família controladora da Minerva, né, a controlador chama VDQ, e o acionista árabe, que são aí juntos, tem quase 45% da Minerva, e possíveis investidores. Aí a notícia foi ampla, tem investidor chinês, americano, quer dizer, como a BRF é uma corporação, ela não tem um controlador definido, lembrando que tem Previ e Petros, que são os grandes acionistas, com cerca aí de 25%. Então, possibilita a entrada assim, de um player do mercado. Isso seria bem visto. Agora, a empresa ainda tem que... assim, as duas empresas negaram. Então, não é nada oficial, mas é uma notícia que saiu na imprensa. E hoje, agora, está subindo aí a BRF 0,60. E quanto tem? Põe aí a BIF, que é a Minerva, né, Felipe? Então... talvez aí a Minerva subindo um pouco mais, está subindo 1,25 de alta, o BIF 3 e a BRF 0,5, agora 0,70. Então, um possível anúncio aí de fusão é positivo. Lembrando que a BRF tem uma necessidade de novos recursos, né? Sim. Se fala muito no mercado sobre o aumento de capital na própria companhia, que não tem um índice de endividamento muito alto e uma necessidade de caixa. Então, isso se encaixa muito para a BRF. É bom para a BRF, é bom para a Minerva, é bom para os acionistas da BRF, fundos de pensão, como Previ e Petros, que querem uma solução. Acaba sendo bom para todo mundo. Isso pode ser positivo. Acho difícil que surgiu um boato que poderia a Minerva comprar as ações, uma participação acionária na BR Foods. Acho difícil. Todos os diretores, todo mundo que tem uma participação, vender a participação deles nesse preço. Eu acho difícil. O negócio, enfim, está em aberto, o formato vai depender muito do investidor e, obviamente, de preço. O que é fato, como o Felipe comentou bem, dívida líquida e EBITDA da BRF é acima de 5 vezes. Então, é uma empresa que está endividada, que vai ter um resultado ruim, né? Já, do primeiro tri foi ruim, do segundo também. Eles falaram que vem ruim de novo. Então, a empresa precisa arrumar a casa e parece que o Pedro Parente seria essa pessoa ideal como presidente para arrumar. Mas aí, enfim, as ações repercutem essa notícia. Na esteira da notícia de Eletropaulo, eu queria falar um pouquinho de CPFL, né? Bom, pessoal, no começo da semana, a CPFL tinha até dia 4, se eu não me engano, segunda-feira, para fazer uma nova OPA. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: no final do ano passado, novembro do ano passado, a empresa fez uma OPA para fechamento de capital. Não era fechamento de capital, era para compra de controle acionário. Opa, só um parênteses, é uma oferta pública de aquisição. Exatamente. Obrigado, Eduardo. Opa, fazendo uma tecla SAP aqui para você aí. E daí, no final do ano passado, ele fez uma OPA para compra de controle acionário. Só que essa OPA ficou aberta por poucos dias. E uma grande parte dos acionistas não aderiu. E o valor da OPA era R$ 27,69, se não me engano. Como uma parte muito grande do mercado não aderiu, no outro dia desabou a ação, caiu para baixo de R$20, o que gerou uma grande tensão e até uma intervenção da CVM se essa OPA deveria ser estendida para todos por um horizonte maior de tempo. Bom, alguns meses se passaram e o prazo final para essa resolução, essa situação, era na segunda-feira. A companhia pediu mais alguns dias e deve ter uma definição até o dia 16, ao próximo 16 desse mês. E qual valor que vai sair? Hoje, o valor da companhia de mercado, a ação, é em torno de R$ 23,00. Então, se por acaso a OPA sair no mesmo preço do ano passado, isso é R$ 27,69, ajustado à taxa Selic, pode ser uma boa opção.
temos que ver, analisar se de fato isso vai sair. Então, eu recomendo aí ficar de olhos abertos aí para essa situação. O setor elétrico tem muito evento, né, Felipe? Então, assim, a gente aqui, como estratégia nossa de ações, não opera evento. Então, a gente só alerta a vocês do mercado para ver o que pode acontecer com as ações. Então, por exemplo, Minerva e BRF. Não sabemos se vai haver uma operação, não temos notícia, não temos nenhuma informação privilegiada. Então, não dá para usar aquela frase do Galvão Bueno, eu já sabia. Então, a gente não opera evento, mas o setor elétrico tem muito evento, a Eletropaulo foi um deles, a possível venda da Light é outra, privatização da CEMIG, da própria Eletrobras, mas aparentemente tudo que é privatização aí, venda de ativos, vai ficar para o ano que vem. Então, a Petrobras não deve vender as suas operações de refinaria, a Eletrobras não será privatizada ainda esse ano, vai ficar tudo para o ano que vem. E aí, claro, tem empresas interessadas nos possíveis ativos da Eletrobras. Felipe, tem duas perguntas aqui do Daniel, né? A primeira é sobre a alta do milho, tá? Então, assim, o milho, ele impacta muito mais a BRF, tá? Então, o milho ele é um custo forte, cerca de 1/3 do custo da produção de suínos e de frango. Para gado, o milho não é tão relevante, tá? Então, a Minerva, ela é mais focada em proteína, em carne, e a BRF é muito focada em frango e suínos, né? Os embutidos lá, salame, presunto, exato, linguiça, esse tipo de coisa. Então, a alta do milho é muito negativa para a BRF. A gente vai ver a safra desse ano de milho não tão boa quanto foi a do ano passado. Preços em alta, possível seca na Argentina. Então, volta um pouco meio que a tempestade perfeita para a BRF, porque o preço do frango está pressionado, né? Não tá em queda, e o custo de milho em alta. Então, o spread, que é a diferença entre preço do frango que ele vende o produto e o custo de produção tá ficando estreito, então a margem deles vai ser baixa. Como a sua pergunta se refere à Minerva, na última conversa que a gente teve com o Eduardo, né? Sim, que é o DRI da Minerva. Exatamente, o diretor de RI da Minerva, ele disse que ele não tem muito impacto por milho, e de qualquer forma eles estavam todos redeados com a questão dos grãos, que eles estavam um pouco preocupados. Então, aparentemente, eles estão todos protegidos aí por um horizonte maior. Até se você tiver interesse, né, em entender um pouco melhor sobre Minerva, a gente tem no nosso site essa entrevista com o diretor com relações com investidores da Minerva, o meu xará, o Eduardo Puziello, e a gente aborda tudo, desde a incorporação dos ativos que eles compraram da JBS, hedge, alta do dólar, exportação e eventual impacto do milho. Exatamente. Então, essa entrevista é bem completa, eu recomendo. Entra no nosso site lá, levante.com.br, veja lá, se cadastra e receba. Tem o nosso canal do YouTube também, né? Vários vídeos nossos estão lá. Outra pergunta do Daniel é que ele está falando, existem papéis confiáveis entre os gigantes de tecnologia? No Brasil, na Bolsa, a gente tem pouca empresa de tecnologia. Ao contrário lá dos Estados Unidos, que você tem o Alphabet, né? Que você tem Google, Facebook, Netflix, Spotify, enfim. Lá você pode, inclusive, na Bolsa Americana, comprar um ETF, né? Que é um fundo passivo, que replica só ações de tecnologia. Aqui, a gente tem, no limite, B2W, que pode ser considerada talvez a Amazon brasileira, guardadas as devidas proporções. Ela está crescendo o marketplace, que eles chamam de 3P, que na verdade você intermediar. O Felipe aqui produz um fone de ouvido e eu vendo para você. Né? Não sou eu que produzo o fone. Então é a intermediação, chamado marketplace. Eles querem que isso chegue a 2/3 da venda dele. Não é mais aquela venda tradicional de loja de tijolo, lojas americanas. Então, B2W quer ir muito para esse lado, lançou uma plataforma que chama AMI Digital, que é uma plataforma de pagamentos, igual tem lá na China, no Alibaba, chama Alipay. Então, B2W poderia ser uma boa exposição ao setor de tecnologia. No limite, bancos, o Itaú comprou a XP, né? Então, assim, o Itaú é uma empresa de tecnologia, querendo ou não. Tem lá um negócio tradicional de agência, de conta corrente, mas as plataformas bancárias estão cada vez mais digitais. O próprio Banco Inter, que a gente até recomendou não entrar, né, no IPO, justamente por uma questão de preço, mas é um banco digital, pelo menos a proposta dele é migrar de um banco tradicional para um banco digital. TOTUS tem Links, né? São poucas empresas, na verdade, no Brasil que são relevantes, são grandes. Você pode dizer que é um gigante da tecnologia, como é um Google, como é um Facebook, né, Felipe? Exatamente. Na esteira do que o Eduardo está comentando,
nas últimas semanas eu escrevi um relatório no meu produto de fundos de investimento sobre a importância da diversificação de investimento. Isso leva em conta investir fora do país, né? Lá, os índices, S&P, é formado por uma grande parte em tecnologia, empresas de tecnologia. Todo desenvolvimento de ponta, de novas tecnologias, não está no Brasil, está lá no Vale do Silício. Então, é de suma importância você ter uma exposição a isso. Então, além de diversificar a sua carteira com uma exposição a outros países, sem correlação com o Brasil, você também consegue em diferentes setores que serão importantes no futuro. Então, eu fiz um relatório em fundo de investimento, meu último relatório, como que as possibilidades para você diversificar a sua carteira com isso. Mesmo sendo um investidor não qualificado, existem muitas opções. Quem quiser, recomendo lá o produto, o fundo de investimento, e usa o código Felipe10, que consegue um desconto, isso é sempre bom, mas é muito bom, recomendo lá. Nessa linha, né, aproveitando a alta do dólar, quer dizer, como você pode se beneficiar, né? O Felipe fez esse relatório de fundos, no meu produto de ações eu também faço esse produto. É um produto que é relativamente simples, né? Que não é nenhum segredo. Você pode, assim como você pode comprar o BOVA11 aqui no Brasil, que replica o índice Bovespa, você pode comprar o S&P, que é a bolsa americana lá fora. E aí tem exposição aí, Daniel, no caso, ao setor de tecnologia. Tá? Então, no nosso relatório também de ações, a gente explica duas estratégias aí para estar exposto a dólar e bolsa americana. Infelizmente, não dá para fazer como a gente fala no mercado, um plain vanilla, você comprar uma grande empresa de tecnologia brasileira que seja grande no índice. Não tem. O ideal seria comprar a ação do Google, né, a ação do Facebook, se bem que o Facebook agora ficou ruim com aquela questão das informações que eles abriram, mas no Spotify, um Netflix, ações que crescem em lucros muito forte. Agora, Felipe, tem perguntas aqui sobre bancos, né? Então, assim, a primeira pergunta é do Leonardo, falando que o Itaú perdeu um processo aí para a União de 2,7 bilhões de reais. Quer dizer, para o tamanho do Itaú, isso não é muito relevante. É um valor de mercado de 300 bilhões, enfim. E talvez não seja à vista, o banco vai recorrer. Então, atropelando todo esse pagamento. A queda de bancos, na verdade, é o que eu comentei no início. Até tem uma outra pergunta do Paulo, né? Por que o Bradesco caiu tanto? Porque o Bradesco é muito líquido. O Bradesco é a quarta ou quinta maior ação. A gente está falando aí de Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e Ambev, tem quase 60% do índice Bovespa. Então, quando acontece uma venda generalizada do índice, uma saída de investidor estrangeiro do Brasil, ele vai vender, essas ações são mais líquidas. Então, o Bradesco caiu bastante forte ontem por conta disso, né? Vamos responder a última pergunta aqui? Bruno. Que acompanha, mesmo com o governo fazendo tudo da forma correta, tudo como manda a cartilha, da forma liberal, tivemos uma corrida aí e uma exposição muito grande do Banco Central e a forma de atuação dele. Isso fez com que as curvas abrissem por lá e os juros tivessem que aumentar muito. A gente está sempre de olho em fundos que investem na América Latina e no mundo. Em breve eu soltarei um relatório falando mais especificamente sobre esse assunto, mas você pode ver lá nosso produto. Bom, acho que esses eram os destaques aí do dia. Vamos ver só a tela aqui, ó. A Minerva subindo 4, BRF subindo 1. E o dólar, como que está, Felipe? Dólar agora... Vamos lá. Dólar a 3,842, o índice caindo 0,3. Então, nessa primeira meia hora, até que não está tão negativo. Aí o índice está segurando um pouco. Mas o lado negativo fica pela questão do dólar, acima dos 3,84. É uma barreira. Vamos ver a hora que o Banco Central entrar aí efetivamente no leilão, como que... No começo do dia, o dólar quase ficou zerado uma hora, com 0,20 de alta. Mais perto dos 3,82. Isso é bom para Vale, lá, tá subindo 2,20. Então, Vale. Acho que esses eram os principais pontos. Vamos ver aí como que o mercado se comporta. Obrigado aí pelas perguntas e participação aí de todos. Isso enriquece o nosso bate-papo. E é isso. Bom dia e bons negócios. Tchau, pessoal. Bons negócios a todos. Até amanhã. Tchau.